Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, querida Irmandade, o estudo de hoje do canal é: a vaidade é um pecado? Mas o que seria então a vaidade? O que a Bíblia diz sobre ela? Antes de conhecermos o que as Escrituras nos dizem sobre a vaidade, devemos conhecer o seu significado no nosso idioma português. Então, de acordo com a nossa língua portuguesa, o vocábulo vaidade é um substantivo feminino e tem os significados: primeiro, qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Segundo, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas. Então, como acabamos de ver, em nossa língua portuguesa, o vocábulo vaidade possui duas tangentes: coisas vãs e ilusórias ou a valorização de qualidades, sejam físicas ou intelectuais. Vamos então, nesse estudo, ver qual o tipo de vaidade que as Sagradas Escrituras condenam, dentro, claro, de seus idiomas legítimos. Então, para realizarmos uma hermenêutica mais precisa sobre a vaidade na Bíblia, devemos analisar em todos os idiomas bíblicos, para então conseguirmos compreender qual a advertência da Palavra de Deus sobre a vaidade. A vaidade, então, no Antigo Testamento. Vamos analisar então no Antigo Testamento, levando também como base a versão bíblica em português utilizada em nossa igreja, que é a Almeida Revista e Corrigida, sobre passagens então que indicam tal vocábulo e fazendo então uma comparação, uma exegese, juntamente com os manuscritos legítimos e o seu idioma original, que é o hebraico. Então, fazendo uma varredura no Antigo Testamento, foram encontradas 89 menções sobre o vocábulo vaidade. Vamos analisá-las. Analisando então o vocábulo vaidade, na versão Almeida Revista e Corrigida, vamos ver quais as palavras em hebraico que a representam. Foram encontrados então 10 vocábulos hebraicos que representam então a palavra vaidade na versão ARC. São elas: Rabel, Tsav, Torru, Tsav, Elel, Raven, Sheker, Terron, Rek e Ravbal. Então, dentre os 10 vocábulos hebraicos apresentados aqui, apenas 2 deles apresentam, dentro de seus outros significados que dependem do contexto em que estão inseridos, o significado vaidade, que significa o quê? Que dentro dessas 89 menções sobre vaidade, na versão Almeida, Revista e Corrigida, biblicamente em apenas 23, de fato, esta palavra ela é mencionada. A vaidade agora no Novo Testamento, no grego koiné. Dentro então do Novo Testamento, a palavra vaidade, claro, dentro da versão Almeida Revista e Corrigida, é encontrada 4 vezes e é representada por 2 vocábulos gregos, que são eles, conforme vocês podem ver aí, o substantivo mataiotes e também pelo adjetivo mataion. Então, analisando as 89 menções do Antigo Testamento no hebraico e as 4 menções no Novo Testamento no grego koiné, as palavras que indicam vaidade, elas não fazem menção em nenhum momento sobre os cuidados com a nossa aparência física. Está disponível na página ccbestudos.com uma listagem e uma exegese completa sobre todas as menções do termo vaidade e também sobre os seus vocábulos no hebraico e no grego que fazem seu apontamento. É só procurar por este estudo na página ccbestudos.com. Vemos então no dia de hoje muitos dogmas e preceitos inventados por homens e não criados por Deus,
utilizando a palavra vaidade para impor as suas regras na igreja. Eles utilizam então deste subterfúgio como pretexto para expor o seu preconceito e intolerância contra pessoas que simplesmente gostam de se vestir elegantemente, que gostam de cuidar do seu cabelo, da sua pele e de sua aparência no geral. Apontando o dedo então e acusando tais pessoas de estar então cometendo o pecado da vaidade. Ainda utilizam como base do seu preconceito passagens tais como: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Essas pessoas então chegam ao absurdo ao citar passagens como esta, de dizer que aqueles que cometem vaidade, apontando quem se cuida, cuida da aparência, cuida de sua beleza, cuida da forma de vestir, não entrará inclusive no reino dos céus. Porém, se nós analisarmos este texto no manuscrito legítimo, nós vemos que tal entendimento e tal acusamento é totalmente infundado e absurdo. Vamos ver o que este texto, na verdade, quer nos ensinar. Vemos então nesta passagem supracitada que o termo vaidade ele é representado pelo vocábulo hebraico sav, que significa uma vaidade no sentido de falsidade, vazia de fala e mentalidade vã e vazia. Em Eclesiastes, o rei Salomão também utiliza em algumas passagens do termo vaidade, em passagens que são bem conhecidas. Vamos lê-las. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, nesta e outras passagens, o rei Salomão ele cita muito o termo vaidade, que é representado pelo vocábulo então hebraico rabel, que denota vaidade no sentido de que tudo é vão, finito e de que não vamos levar nada desta terra. Por isso ele afirma de que tudo é vaidade, mas em momento nenhum está se tratando dos nossos cuidados com a nossa saúde ou nossa aparência física. No Novo Testamento, na perspectiva do apóstolo Paulo, quando ele cita o vocábulo vaidade, ele não se refere ao exterior de uma determinada pessoa, muito pelo contrário, e sim o seu interior, o seu coração, as suas atitudes perante Deus. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminados. Nas pregações do apóstolo Paulo, que dentro da sua cosmovisão, o mais importante e o mais notável perante Deus não é aquilo que se vê, pois tudo o que os nossos olhos contemplam um dia passará. Infelizmente, algumas pessoas julgam segundo a aparência, se baseando e sendo guiadas por dogmas e preceitos sem nenhuma base bíblica. Pois então, se nós julgamos nosso irmão, a nossa irmã, pela sua aparência, pelo seu exterior, nós estamos criando falsos julgamentos, estamos levantando falso testemunho contra o nosso próximo e não estamos utilizando do reto juízo. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é que julga o próximo? A doutrina santa nos orienta a nos abstermos de costumes que possam estimular a lascívia, a sensualidade, a idolatria e outras transgressões. Muitos então utilizam do termo vaidade de uma forma errada e sem base bíblica para proibir aquilo que Deus não proíbe, causando então acepção de pessoas e as excluindo injustamente do meio cristão. Uma roupa social, uma saia comprida até os tornozelos e uma Bíblia debaixo do braço não nos torna mais santo do que os demais, pois somos todos igualmente pecadores e falhos perante Deus e necessitamos desesperadamente de sua graça e misericórdia. Vamos falar agora sobre a vaidade má, que é a soberba e a ostentação.
Fala-se com certa frequência de que dinheiro não traz felicidade, de que é melhor ser um pobre feliz do que um rico infeliz. E muitos, ao ouvirem então esta afirmação, dizem que são frases de pessoas frustradas, de que não alcançaram então o sucesso e a independência financeira. Já em outro extremo, alguns dizem que dinheiro não traz felicidade, é a própria felicidade. Bom, em ambas as frases há um pouco de verdade e há muito exagero. Até mesmo muitos líderes religiosos, claro, com exceção de Cristo, os apóstolos, os profetas e com raríssimas exceções que existem hoje na atualidade, correm atrás do dinheiro como se fosse algo mais importante na vida. A conhecida frase bíblica, não ajuntais tesouro na terra, é sempre um tema para belos sermões dentro da igreja, mas é uma situação muito pouco aplicada no dia de hoje. Obviamente que a doutrina bíblica, ela nos adverte a juntarmos provisões para o nosso futuro. Inclusive, há passagens que dão o exemplo à formiga, que trabalha no verão juntando mantimentos para o inverno. A pessoa sábia e prudente, ela utiliza da sua força na juventude para assegurar uma velhice tranquila. Mas jamais devemos abdicar de nossa vida, do nosso tempo para a família e a Deus por estes bens materiais, que, conforme diz o rei Salomão, é vaidade, ou seja, é passageiro. Pois uma família bem estruturada, ela tem como verdadeiros e sólidos alicerces a boa educação, cultura e o amor, e não bens materiais. Então nós devemos nos abster desta má vaidade que as Escrituras Sagradas nos advertem, de que é ostentação, que é o luxo, que são apegos a bens materiais, que são bens apenas temporais. Vamos falar agora da boa vaidade, que é a manutenção da nossa saúde e da nossa beleza. A boa vaidade é cuidar do corpo em geral, da nossa higiene, da nossa pele, cuidar da nossa saúde que Deus nos deu de graça, de presente. E em alguns casos, corrigindo também imperfeições herdadas geneticamente dos nossos antepassados, imperfeições que não fazem parte do projeto original de Deus. Assim como, por exemplo, uma peruca para aqueles que perderam seus cabelos, dentadura para aqueles que perderam seus dentes, atividades físicas, cuidados com a pele, cabelo, unha, preservando aquilo que Deus nos deu, fazem parte então da boa vaidade, que conserva o que é bom e também nos proporciona uma qualidade de vida melhor. A vaidade natural, sem exageros, ela só faz bem. Inclusive nas criações de Deus, no reino animal, ela está presente. O grandioso e colorido leque de um pavão, a juba majestosa de um leão exibidas em suas conquistas amorosas. É a boa vaidade que nos estimula a cuidar de nossa aparência e saúde, tão importante no nosso dia a dia e necessária. É totalmente possível se vestir bem, elegantemente, usar uma discreta maquiagem, cuidar dos cabelos, da pele e se manter ao mesmo tempo dentro dos padrões cristãos, sem apelar para o lado da sensualidade. A boa vaidade, inclusive, está presente no meio da nossa irmandade. Por exemplo, na época de Santa Ceia, os irmãos compram ternos novos, calçados novos, as irmãs também compram vestes novas, um véu novo. A boa vaidade, ela está presente e se faz necessária em todos os meios para o nosso bem-estar. Não encontramos nos mandamentos de Deus qualquer tipo de proibição de nós cuidarmos de nós mesmos, inclusive disfarçarmos o nosso envelhecimento, que nada mais é do que o sinal de que estamos caminhando para a morte. A morte que não faz parte do projeto original para o ser humano, pois a morte não agrada a Deus. Em seu projeto original, Deus criou o homem e a mulher para que se multiplicassem, todos vivessem jovens e eternamente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você cuidar da sua aparência, preservar a sua aparência jovem, cuidando dos cabelos, da sua pele, das suas unhas, cuidando também de se vestir elegantemente, isto jamais, em momento algum, foi repreendido e tampouco proibido por Deus. Pois o que importa para Deus
é você se manter santo, obedecendo aos seus mandamentos. Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua atenção. Peço que, se você não for inscrito no canal CCB Estudos, faça a sua inscrição e ative o ícone do sininho. E também escolha a opção de receber todas as notificações. Lhe convido para acessar e conhecer a nova página CCB Estudos, onde todos os estudos estão lá disponíveis em formato de vídeo e também de texto, e você poderá baixá-los. Lhe aguardo no próximo estudo e lhe saúdo com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.